Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para mais um culto online. Estou sendo convidado, fui convidado pela pastora Almerinda Guimarães, da Igreja Metodista de Areal, para estar aqui com os irmãos nessa noite, para que nós possamos adorar ao Senhor, para que nós possamos compartilhar da sua palavra e que juntos possamos ter um momento de comunhão, de adoração, e que com certeza Deus quer falar conosco, não é? E vai ser uma bênção. Fico muito honrado com esse convite. Eu sou membro da Igreja Batista de Correias, em Petrópolis, juntamente com a minha esposa Deise, os meus filhos Davi, Isabela e Mariana. E nós ali juntos, com os demais irmãos, servimos ao Senhor, sob a liderança do pastor Carlos Carnavale, que é o nosso querido pastor, a quem eu quero desejar aqui um abraço. Quero desejar que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Pastor, estamos com saudade, assim como dos demais irmãos da Igreja Batista de Correias. E tenho certeza também que a pastora Almerinda está com saudades dos irmãos da igreja ali em Areal. E eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos uma mensagem que na verdade eu preguei na Páscoa, no domingo de Páscoa. Mas a internet pregou uma peça na gente. E aí a mensagem acabou que ficou muito ruim para os irmãos poderem acompanhar, ficou picotando a mensagem. E a gente até tentou editar o vídeo para colocar no YouTube, para postar no Facebook, mas não foi possível. Então eu fiz algumas adaptações no título da mensagem, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. E o tema da mensagem é a quarentena dos cristãos. E o texto base é também o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Mas antes da gente começar a mensagem, eu gostaria de cantar alguns hinos com os irmãos. Dá tchauzinho, pastor. Ela está aqui do lado, ó. Boa noite, amados, a paz. Que você possa estar, chega mais perto um pouquinho, né? Que você possa estar acompanhando essa live hoje, que é uma palavra abençoada, uma palavra poderosa de Deus, que veio para o coração de José Eduardo, para o teu coração, tá? Então, preste bastante atenção. Antes disso, você pode estar convidando seus amigos, parentes, né, para estarem assistindo também essa live, compartilhando e se inscrevendo lá no canal da igreja, primeiro meu canal, né, Pastor Almerinda Guimarães, no YouTube. E entrando no Face e assistindo pelo Face, essa live pelo Face da Igreja Metodista Central de Areal, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Então, irmãos, muita alegria estar aqui. Assim como a pastora falou, é importante que os irmãos possam compartilhar a mensagem, curtir, né? Porque isso gera um envolvimento e acaba que mais pessoas vão ter a possibilidade de ver esse vídeo, mesmo que não seja ao vivo, mas no futuro esse vídeo vai ficar disponível no Facebook. A pastora Melina também vai colocar disponível no canal dela no YouTube. E eu também vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Enfim, vai ser uma bênção. Amém? Então vamos cantar. E eu separei alguns hinos. Um deles é aquele do Davi Sasser. Deus de promessas. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca me deixe
interessante, porque acho que a gente pode cantar em qualquer momento, né, da vida do cristão, mesmo que nós estejamos passando por um momento de alegria, de contentamento, de felicidade. Com certeza, nesses momentos a gente também se lembra das promessas que o Senhor tem para a nossa vida, de tudo aquilo que Ele prometeu fazer pela nossa casa, pela nossa família, e que nós possamos nos lembrar do Senhor sempre que estivermos em qualquer situação em que a gente sinta que talvez vamos perder o controle, talvez nós vamos enfrentar um desafio muito grande, ou algo que pareça impossível para nós, mas sabemos que para Deus não é impossível e que a palavra dele vai se cumprir. Independente da situação, da circunstância que a gente está passando, ele sempre tem uma promessa, ele sempre tem algo novo para a nossa vida, não é? E isso não está em nós, mas no Senhor. Porque das nossas forças, nós não conseguimos nenhum bom resultado por nós mesmos. Mas somente na força do Senhor é que a gente consegue avançar e confiar nas promessas que Ele nos fez, principalmente na promessa de que um dia vamos estar com Ele na glória, na vida eterna, não é? Que talvez seja, de todas as promessas que Ele nos fez, a promessa mais grandiosa, porque a obra de redenção que Jesus consumou, que Ele finalizou na cruz do Calvário, ela começou na sua vida no dia em que você o recebeu, no dia em que você aceitou a Jesus, que você se arrependeu dos seus pecados, em que você confessou o Senhor como seu Salvador. Nesse dia, Ele entrou no seu coração, Ele entrou na sua história e com certeza Ele está alterando o seu destino, está modificando a rota da sua vida, não pelo seu poder, pelo poder que há em você e em mim, mas pelo poder que existe nele, na palavra dele, nas promessas que ele fez, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse que ia fazer. E se ele um dia disse que ele vai voltar para nos buscar e para que nós estejamos com ele na glória, você pode ter certeza que é isso que ele está preparando para nós. Um tempo de quarentena que nós estamos vivendo, tempo de vírus, de medo, é um tempo em que ele nos confronta com essa realidade, né? A realidade que nós não temos controle daquilo que vai acontecer amanhã. Só o Senhor tem o controle. Só Ele pode garantir pra gente que o dia de amanhã vai ser melhor. Porque no mundo, com as forças e os poderes desse mundo, nós não vamos, infelizmente, conseguir essa garantia em homem nenhum. Por mais poderoso que seja, por mais influência que tenha, por mais poder que tenha, dinheiro. Talvez a gente conheça, né, uma pessoa muito poderosa que nesse momento tenha perdido a vida, perdeu a batalha para o coronavírus, como tantos estão perdendo. Talvez essa pessoa parou um caminhão de dinheiro lá na porta do hospital e não resolveu o problema, porque o poder necessário para mudar a nossa vida e mudar a nossa história não está no dinheiro, não está na nossa força, mas está na força do Senhor. Acontece que muitos não acreditam nisso. Muitos vêm zombando de Deus. Muitos vêm achando que são autossuficientes, que não precisam se arrepender, não precisam mudar a trajetória da sua vida, que não precisam de Deus. E quando chega esse momento de enfermidade, de doença, de morte, talvez seja a última chance que essa pessoa tenha de se arrepender, de voltar para os caminhos do Senhor, de clamar a Deus, assim como Ele nos garante da palavra dele, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo.
Então que esse tempo de quarentena, de vírus, de morte, ele sirva como um tempo de reflexão, não só para nós, mas para aqueles também que estão perdidos, aqueles que estão presos no pecado, presos nesse mundo, a vida que leva nesse mundo, achando que está acima de qualquer coisa, do bem e do mal. Meus irmãos, nós todos somos iguais. Não existe maior ou menor. Não existe melhor ou pior. Mas no final da história, vão existir dois grupos de pessoas. Aqueles que vão ser condenados e os que serão salvos. Não vai ter meio termo, não vai ter segunda chance. A chance que nós temos para mudar a nossa vida e a nossa história na eternidade é aqui. Os irmãos conhecem com certeza a parábola do rico e do Lázaro, não é? Onde Lázaro estava no céu, no seio de Abraão, e o rico estava num ambiente de condenação, num ambiente de dor, de sofrimento, perdido. E aí diz que o rico viu Lázaro, olhou para Lázaro e reconheceu Lázaro, porque era aquele que vivia pedindo esmolas para ele, que era um pedinte, e ele conhecia aquela pessoa. E da onde ele estava, ele conseguiu ver Lázaro. E aí diz que o rico pediu socorro, pediu alívio. Mas Abraão falou, não adianta. Quem está aí não passa para cá. E quem está aqui não passa para aí. Acabou, fim da história. Você não pode alterar a sua história agora. A oportunidade que você tinha de mudar a sua história já passou. Então o rico pede a Abraão, então por favor, Abraão, peça para que alguém vá e avise a minha família, os meus amigos que estão na terra, que estão vivos, para que eles não venham para cá e tenham o mesmo destino que eu tive, nesse lugar de sofrimento. E Abraão novamente fala, não adianta. A chance que vocês teriam, a chance que nós temos é agora. Então que a gente possa usar o nosso tempo, o tempo que o Senhor está nos concedendo nesse momento, para refletirmos na nossa vida com Deus. Para que haja esperança no nosso coração, para que haja certeza da nossa salvação, para que haja aproveitamento desse tempo. E se você já é um cristão, se você já é salvo, que você possa, através do testemunho, da pregação do Evangelho, alcançar outras pessoas. Você possa falar do amor de Deus. Você não precisa fazer uma pregação super elaborada, difícil, né? Complicada. Basta você falar do amor de Jesus. Basta você falar que Jesus enfrentou a morte, ressuscitou, está vivo. E Ele fez isso para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. De todos aqueles que crerem no nome dEle, que crerem no poder dEle. E essas pessoas vão experimentar a salvação. Elas vão estar no céu com Deus. Mas para que as pessoas sejam salvas, para que sejam alcançadas, elas precisam ouvir a mensagem. Às vezes 2 a 5 minutos, 10 minutos é o suficiente para você falar do amor de Jesus para alguém. Hoje mesmo aqui em casa aconteceu algo e uma pessoa que estava aqui, ela falou comigo sobre o patrão, né? Eu trabalho para um homem muito rico, que tem muitas empresas e tal. E eu gostaria de conhecer outras cidades onde ele também tem empresas. E eu aproveitei aquele momento e falei, poxa, interessante, né? Esse seu patrão é tão rico, tão poderoso. Mas de que adianta todo o poder, toda a riqueza,
se não tivermos a Jesus? Aí na mesma hora essa pessoa parou, arregalou os olhos assim e falou, é verdade. Eu falei, meu amigo, de nada adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. De nada adianta todos os tesouros da terra se no final das contas o resultado é a condenação. Não é? E que seja então um tempo de reflexão, um tempo de voltarmos os nossos olhos para o céu, para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para a grande obra de redenção dele, porque no final das contas é tudo que importa. Quando chegarmos no dia do Senhor, no grande dia, onde Ele vai nos cobrar a respeito dos nossos atos, que nós possamos dar conta para o Senhor de termos falado do Seu Evangelho, do Seu poder, de termos falado para outros da maravilhosa graça redentora do Senhor nas nossas vidas, a graça que pode salvar, que pode transformar, que pode modificar completamente a história de um ser humano, onde nenhum homem, nenhum poder desse mundo pode alterar, mas o Senhor pode alterar, onde nada pode transformar um miserável pecador, mas o Senhor pode transformar e fazer dele mais que vencedor, fazer dele a menina dos olhos de Deus, uma pessoa que vai viver com Deus na eternidade e que não vai ser lançada no inferno, porque a Bíblia diz que todos pecamos e por isso estamos afastados da gloriosa presença do Senhor. E somente pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário é que nós somos salvos. E para que isso aconteça, basta que nós acreditemos em Jesus. Basta que a gente confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Não importa onde você está, não importa o que você está fazendo, não importa qual a sua situação. Se você fechar os seus olhos, se você dobrar os seus joelhos, talvez você não possa dobrar o joelho, não possa fechar os olhos, mas se você falar com Deus, mesmo que seja somente no seu pensamento, e pedir a Ele para que Ele te alcance, para que Ele te transforme, para que Ele venha habitar no seu coração, a sua vida não será mais a mesma. Ele vai vir, vai entrar na sua casa, vai ceiar contigo e vai fazer morada com você. E você vai viver com Deus, com os irmãos em Cristo e com todos aqueles que estão salvos na eternidade. E Ele pode transformar a sua história. Basta que você creia. Amém? Vamos cantar? Essa música é do Nani Azevedo. Também fala de promessa, né? E fala que a última palavra vem do Senhor. Não importa o que está acontecendo com você, qual é a situação que você está vivendo, a última palavra vem de Deus, amém? Deus me fez promessas, Ele não se esquece do que prometeu, é o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei que não está demorando, está caprichando
Palavra vem de Deus. Amém? Vamos então para o momento da mensagem, né? Como eu falei para os irmãos, é a mesma mensagem com algumas adaptações, mas é a que eu tinha pregado no domingo de Páscoa. E a pastora Merinda me convidou, falou: você pode fazer a mensagem hoje, dar a pregação e tal? Eu falei: olha, eu vou fazer uma adaptação daquela mensagem porque o vídeo não ficou legal. Então a gente repete a mensagem, mas com certeza algo novo Deus está trazendo hoje pra gente, né? E se você ainda não compartilhou, não convidou seus amigos, seus familiares para curtir esse vídeo, para aproveitarmos esse momento juntos em oração, em adoração e leitura da palavra, faça isso, tá bom? Se depois você quiser também convidar outras pessoas para assistirem esse culto online, ele vai estar disponível no YouTube da Igreja Metodista de Areal, no Facebook também, na página da Igreja Metodista de Areal, e a pastora Merinda também vai disponibilizar nas redes sociais dela esse vídeo, né, esse culto online. Enfim, vai ser uma bênção, amém? O tema da mensagem é a quarentena dos cristãos. E o texto base é Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Do 21 ao 27. Diz assim: a primeira Páscoa, Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de hisopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará como prometeu. Vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. Só até aí. Vamos repetir o versículo 23. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Meus irmãos, no domingo em que eu preguei essa mensagem, eu tinha feito uma analogia com a Páscoa, né? Naquele domingo de Páscoa, nós estávamos comemorando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então eu fiz essa mensagem originalmente naquele domingo, para que nós pudéssemos entender a ordem que Deus deu para eles, que eles ficassem em casa, e a ordem que hoje também nós recebemos, né, das autoridades, dizendo para que nós fiquemos em casa. E é interessante a gente pensar por esse espectro, por esse ponto de vista, porque nos faz analisar o contexto dos acontecimentos, né? Naquele tempo, o povo de Israel
ele vivia escravizado e aprisionado no Egito. E aquilo que Deus prometeu para o povo, aquilo que Deus prometeu para Moisés, a quem Deus chamou, escolheu para liderar o povo nessa saída, na fuga do Egito, aquilo que Deus falou com eles que ia fazer foi algo talvez muito difícil de compreender, principalmente porque eles sabiam da revolta de Faraó, né? Eles sabiam da vontade que Faraó tinha de não libertar o povo, porque quando veio a Páscoa, a comemoração da Páscoa, em que eles lembram, né, a respeito da libertação do povo, já tinha acontecido todas as outras pragas. Essa foi a última, onde Deus mandou que eles ficassem em casa, porque o anjo da morte ia passar, e as casas onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte não ia causar nenhum dano, não ia matar os primeiros filhos daquela família. Então, com certeza, isso causou um pavor muito grande no povo. Porque por mais que eles conhecessem ao Senhor, tivessem conhecimento das promessas e sabendo tudo aquilo que Deus já estava fazendo com as outras pragas, as pragas anteriores, Deus havia prometido que ia matar todos os primeiros filhos, os primogênitos de todas as famílias, onde não tivesse o sangue do cordeiro. E por isso ele disse: fiquem em casa, porque do lado de fora haverá morte, haverá perigo, não é? E isso nos dias de hoje é também uma realidade. Quando dizem pra gente: fiquem em casa, porque do lado de fora existe o risco, existe a morte, existe o perigo. Mas naquela época, na época do povo de Israel, no Egito, eles tinham a solução, que era o sangue do cordeiro. Deus deu a promessa da morte dos primogênitos, mas deu também a solução para eles. Basta que eles obedecessem, seguissem as orientações do Senhor, e assim o anjo da morte não lhes causaria nenhuma dor, nenhum sofrimento, não causaria a morte dos seus primeiros filhos. Por causa do sangue do cordeiro, a Páscoa foi a maior festa de Israel. O dia em que o sangue do cordeiro foi usado pelos hebreus, pelo povo de Israel, para que o anjo da morte não matasse seus primeiros filhos. Hoje a ordem também não saia de casa. E eu pergunto para você, Deus naquele tempo mandou que eles ficassem em casa. E hoje nós também temos que ficar em casa. Sabemos que é um período de quarentena, um período de isolamento, mas assim como eu estava falando no início da mensagem, o que você tem feito nesse período? Não é? Eu até antecipei essa parte, e justamente porque é um momento de talvez maior reflexão para todos nós cristãos, que a gente nunca viveu antes, um momento de isolamento a esse ponto, de ficar sem ir na igreja, de ficar sem ir aos cultos, de não poder sair, não poder ir ao mercado, não poder ir em lugares que normalmente a gente ia com facilidade, agora precisa de uma logística, né, de um cuidado. Então, nesse tempo em que nós estamos em casa, por obrigação, por obediência, o que nós temos feito? Né? Será que estamos investindo esse tempo para conhecer mais a palavra do Senhor? Para estudar mais a Bíblia? Para ter mais momentos de comunhão com os nossos familiares? Será que nós estamos fazendo algo útil com a nossa vida nesse momento? Como cristãos? Estamos usando a internet como ferramenta de evangelização, como ferramenta de Deus nesse momento, para que vidas sejam alcançadas? Vale a reflexão, né, meus irmãos?
Deus está nos dando a possibilidade de uma pausa nas nossas atividades, de uma pausa naquela vida corrida e acelerada em que vivíamos. E podemos agora ter tempo para coisas talvez que antigamente a gente não tinha tempo. Tempo para ouvir mais, tempo para meditar, tempo para orar, tempo para investir nos relacionamentos com os familiares, com os filhos, com a esposa, com o marido. Então, meus irmãos, não é à toa que Deus permitiu que isso acontecesse com a igreja. Não foi à toa. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, na vida dos irmãos, na vida da igreja, é permissão de Deus. Se Ele permitiu algum propósito nisso tudo, Ele tem. E eu tenho certeza que é o momento em que podemos usar essa quarentena, esse momento de isolamento, para falar do amor de Jesus, não é? E que isso possa ser uma verdade na sua vida. Você se lembre que isso não é uma opção. Isso não é algo que a gente faz porque gosta somente, mas a gente faz também porque é um dever do cristão. Falar do amor de Jesus, falar da salvação, falar da obra de redenção, falar do arrependimento, falar do perdão dos pecados, falar da morte do Senhor Jesus na cruz, falar da sua ressurreição, não é? E com certeza, naqueles dias do povo de Israel, muito eles falaram sobre isso, muitos comentaram uns com os outros a esse respeito. Olha, é hoje que o anjo da morte vai passar, é hoje que ele vem. Deus prometeu e hoje ele vem para matar os primogênitos. E como vai ser? Vão passar o sangue nas portas, vão passar o sangue onde o Senhor falou, mas ele vai passar. E o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com os nossos filhos? A confiança em Deus, a confiança no Senhor, na sua promessa, mas ao mesmo tempo sendo seres humanos, tendo sangue circulando nas suas veias, o sangue esfriando, fervendo, enfim, as pessoas padecendo de sofrimento, de ser escravo, de estar preso, de estar passando por diversas outras pragas. E vem mais uma de repente para acabar com tudo, para acabar de matar os filhos, para acabar de causar uma grande revolta entre o povo do Egito. Mas eles não sabiam que essa seria a última praga, que seria a praga em que Faraó finalmente se convenceria de deixar o povo ir. E foi o que aconteceu. O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do povo egípcio. Os filhos de Faraó, filhos de famílias do Egito, que eram os primeiros filhos, morreram. Morreram num piscar de olhos. Mas algo diferente, algo sobrenatural, como o Senhor havia prometido, aconteceu. Aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que seguiram as suas recomendações, que fizeram conforme a instrução que Ele havia dado, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, não foram alcançados pela morte. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é justamente a respeito do sangue do Cordeiro, a quarentena do cristão, onde nós estamos isolados, estamos em casa, estamos apavorados, estamos com incerteza a respeito do futuro, sem saber o que vai acontecer, mas confiantes no Senhor, confiantes na sua promessa, porque sabemos que o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário está sobre as nossas vidas. E isso nos garante que o anjo da morte vai passar e não vai nos causar dano. O anjo da morte vai passar e não vai nos causar sofrimento. E esse anjo da morte hoje nas nossas vidas não é como o anjo da morte do povo de Israel, do povo do Egito. O anjo da morte hoje seria o pecado. É o pecado quem nos traz a morte. É o pecado quem nos afasta de Deus. É o pecado quem nos condena. E a Bíblia diz que foi pelo sangue do Cordeiro
que nossos pecados foram perdoados. Pelo sangue do Cordeiro que nós obtemos a redenção e o perdão. Então é esse sangue que está sobre as nossas vidas no dia e no momento em que nós aceitamos a Jesus, que confessamos ao Senhor e que Ele passa a ser o nosso Senhor. Nossos pecados foram anulados. E o anjo da morte que passou, o anjo da morte que causou dano ao povo, não vai causar dano a quem tem o sangue do Cordeiro. Não vai causar dano a quem se entregou a Jesus. Se você, por algum motivo, tem dúvida a respeito do que o Senhor Jesus fez por você, eu quero te dizer algo que pode ser impactante, mas guarde isso. Jesus não derramou na cruz do Calvário nenhuma gota do seu sangue em vão. O sacrifício que Deus fez quando entregou o seu próprio filho para morrer na cruz não foi em vão. O sacrifício que o Senhor Jesus fez quando derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados não foi em vão. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos. Todos aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor serão salvos. O pecado não tem o poder de nos afastar do amor de Deus. A morte não tem o poder de nos afastar do amor de Deus. A Bíblia diz que nada nos afastará do amor do Senhor. Que Ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados e para que nós tenhamos salvação e vida eterna. Amém? Quando o pecado ele veio sobre a humanidade, todos nós fomos afastados da presença do Senhor. A Bíblia diz, no livro de Romanos, que todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Mas a Bíblia diz também que Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado de todos aqueles que creem. E lembre-se disso, o sangue do Cordeiro não foi derramado em vão. Ele pode te salvar, Ele pode perdoar os seus pecados, não importa o que você fez, não importa qual foi a sua história até aqui, não importa qual foram os acontecimentos que te trouxeram até esse ponto de sua vida, não importa como está sendo a sua quarentena. A quarentena dos cristãos é com o sangue na porta, é com o sangue derramado sobre a vida de cada um. E não é o vírus, não é a morte, não é o pecado que vai nos afastar do amor do Senhor. Porque os nossos pecados foram perdoados em Jesus. Agora, se continuarmos a nossa vida em pecado, nós estamos negando ao Senhor. Por isso temos que conhecer a sua palavra, conhecer a vontade de Deus para nós, para que possamos viver segundo a sua vontade. Porque o crente, o cristão, aquele que sabe que Jesus morreu na cruz para salvar, ele não tem prazer no pecado. Ele vai continuar pecando assim como eu, assim como todos os outros vão pecar. Mas ele não tem prazer em fazer coisas erradas. No momento em que ele faz algo que ele identifica como um erro, como algo que pode ser um pecado, uma transgressão, ele se arrepende. Logo o Espírito Santo fala no seu coração e na sua mente e ele volta atrás, ele procura consertar, ele procura corrigir. Ele não tem prazer em ficar numa situação de pecado, de engano. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Para que nós tenhamos a salvação e a vida eterna. Amém? Gostaria de finalizar lendo o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Que diz assim: Escutem, eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E outras versões diz, cearei contigo e ele comigo. É isso que o Senhor nos promete. Que Ele está à nossa porta, batendo, pedindo para entrar. Ele não arromba a porta de ninguém, Ele não invade a casa de ninguém. Ele é um gentleman, Ele é um lord, Ele é uma pessoa educada. Ele não sai arrombando a porta da casa dos outros. Ele pede para entrar. E essa porta precisa ser aberta pelo lado de dentro. É você quem tem que abrir a porta. Você precisa autorizar o Senhor Jesus a entrar na sua vida e dar a Ele a liberdade de ceiar com você, a liberdade de entrar no seu lar, de entrar na sua história. E tudo isso que eu falei para os irmãos, que vai acontecer com aqueles que serão salvos, vai acontecer também com quem dá a liberdade para o Senhor entrar na sua vida em qualquer momento que seja. Não é indo à frente somente de uma igreja, não é somente levantando a mão, não é só falando com o pastor, não é só falando com alguém, um irmão da igreja. Não é um ritual, é uma atitude individual de fé. É algo profético em que cada ser humano precisa reconhecer que pecou, que está separado do amor de Deus e que somente por Jesus ele pode ser salvo. É uma atitude de fé. É uma atitude de redenção, de salvação, em que Jesus entra na sua vida e começa a mudar a sua história. O Espírito Santo de Deus entra no seu coração e na sua mente e começa a alterar seus pensamentos, suas atitudes, suas decisões com você. Ele vai te ensinando, vai te convencendo do pecado, vai trazendo justiça, juízo, para que você possa andar com Deus de acordo com a vontade dele. E mesmo errando, mesmo pecando, ele vai te mostrar onde você precisa acertar. Ele vai te mostrar onde você não está indo bem. Ele vai te incomodar quando algo diferente você fizer. E isso vai garantir que você tenha uma vida diferente. Uma vida em que o Senhor Jesus será o centro da sua história. E isso vai te garantir que você esteja com o Senhor na glória. Amém? E quando o pecado, quando a morte, quando o anjo passar, ele não vai encontrar em você condenação. Naquele dia em que todos estaremos diante de Deus, naquele dia em que todos fomos chamados para prestarmos conta do que fizemos, em que o Senhor julgará a todos, ele vai encontrar em você o sangue do Cordeiro. Seu nome vai estar escrito no livro da vida e não haverá condenação para você. Amém? Que você possa pensar nisso que eu te falei, que essa quarentena seja diferente na sua vida, que seja diferente da vida das demais pessoas que estão perdidas, gastando seu tempo com coisas que não têm futuro, que coisas que não vão levar a nada, e que possa ser um momento proveitoso em família, um momento de estudo, de comunhão com Deus. E para aqueles que não são evangélicos, cristãos, que não conhecem Jesus, que você possa falar do amor de Jesus para essas pessoas, você possa falar do amor de Deus e que vidas sejam salvas. Porque naquele momento em que o povo de Israel obedeceu ao Senhor, mesmo estando preso em casa, eles fizeram o que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus mandou para eles fazerem. E hoje o Senhor manda que a gente fique em casa também, a gente obedeça, mas Ele fala para que a gente pregue a sua mensagem. Ele fala para que a gente fale do seu amor, Ele fala para que a gente fale das boas novas do Senhor. Porque o Espírito Santo vai fazer o trabalho e o papel dele. E o nosso papel é de falar e de levar a mensagem do Evangelho. Amém? Que você possa ser abençoado com essa mensagem. Gostaria de convidar a pastora Merino para orar. Ela falou para eu orar, mas eu vou chamar ela para orar. E que vou deixar para vocês uma palavra de salvação, uma palavra de cura para aqueles que estão precisando de uma libertação, de uma salvação. De repente não para você, mas para um familiar, para algum conhecido. Que o Senhor possa alcançar aquele que está perdido na sua família,
aquele que precisa voltar para Jesus, aquele que precisa se entregar para que seja salvo, e que esse vírus, que essas circunstâncias não cause para você nenhum sofrimento, nenhuma dor, que ele passe logo. Amém? Porque tudo está no controle de Deus. Creia nisso. Nada foge do controle do Senhor. Ele vai cuidar do seu povo como está cuidando. Você está sendo cuidado por Deus. Sua família está sendo cuidada por Deus. E nada que vai acontecer na minha vida, na sua vida, foge do controle do Senhor. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Nós não conhecemos aquilo que está depois da curva. A gente só conhece uma reta. Mas Deus sabe tudo que está lá na frente e Ele está preparando o nosso caminho para que seja de acordo com a vontade dEle. Confie no Senhor. Não deixe que nada roube a sua confiança e a sua esperança no Senhor. E leve a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Você possa ter um finalzinho de noite abençoado, você possa ter uma semana abençoada, que Jesus abençoe você, a sua família, que Ele traga para você a provisão necessária, as bênçãos que você tem pedido, que Ele conceda os desejos do seu coração de acordo com a vontade dEle. Amém? Amém. Eu falei, né, uma palavra abençoada, uma palavra poderosa para todos nós essa noite, né? E você que entrou aí hoje, né? Desde o início eu estou aqui acompanhando, estou vendo, um monte de gente, né? Se eu for falar o nome agora, vai ter gente que vai ficar até triste, né? Porque já passaram tantos aqui na tela, mas pessoas fiéis, pessoas que estão acompanhando essa live e que com certeza vão fazer com que ela se multiplique, não é? Você vai levar para outras pessoas, você vai compartilhar com outras pessoas, porque essa palavra é uma palavra de poder, é uma palavra de salvação e de vida eterna. É uma promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, amém? Então não fique só com ela para você, não. Compartilhe, né? Convide, faça uma sala de vídeo aí depois, você convide outras pessoas para assistirem junto com você novamente, porque eu sei que teve uma falhazinha aí no início, mas dá para você assistir tudo, foi muito bom, uma palavra poderosa e transformadora, né, para nós nesse tempo de quarentena. Então que você nessa quarentena use esse tempo a favor, né, da palavra do Senhor, a favor daquilo que Deus tem para a vida de outras pessoas, compartilhando essas lives, que é só por isso que nós fazemos, né? É para que essa palavra chegue aos corações das pessoas necessitadas, tá bom? Não é para ficar famoso, não é para nada disso não. É para que vidas sejam alcançadas e sejam salvas pelo poder da palavra do Senhor. Como foi essa noite, essa palavra tão edificante, não é? Pense nisso e faça aí a sua parte. Compartilhe essa live, amém? Depois deixa aí seus comentários para a gente saber se você gostou, como é que foi, se o som estava bom, se não estava, como vocês sempre fazem, né? Eu vi muitos comentários da última live e a gente está procurando sempre melhorar, né? Para chegar até você de uma forma melhor, tá bom? Então vamos orar? Feche seus olhos, como o José falou, tem gente que às vezes não pode nem fechar o olho agora porque está em casa e às vezes tem criança, tem tantas coisas que não permite que você desvie a sua atenção também totalmente. Mas se concentre agora, né? Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai Santo e Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que estamos aqui hoje na Tua presença santa, fazendo esse culto online, Pai, para que vidas sejam alcançadas por Ti, Pai. Sabemos que Teu Espírito Santo já está trabalhando na mente e no coração das pessoas que assistiram, assim como vai trabalhar naqueles que ainda vão assistir, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela se espalhe, que ela seja compartilhada muitas e muitas vezes, para que outras pessoas sejam também alcançadas pelo poder da Tua palavra, Pai, e que essas vidas sejam modificadas, Paizinho, porque nós sabemos que são tempos difíceis, são tempos, como o José Eduardo pregou, de quarentena, mas a nossa quarentena é uma quarentena especial, porque estamos guardados por Ti, confiando em Ti, e sabemos que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, que Ele nos livra e nos guarda. E queremos, Senhor, que outras vidas também sejam alcançadas por esse poder,
para que elas também tenham a salvação, Pai. E que nessa hora, Paizinho, o Teu Santo Espírito possa estar falando na mente e no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, e testificando a Tua verdade, que a Tua palavra, Senhor, possa testificar no coração e na mente dessas pessoas, para que muitas vidas, Senhor, muitas vidas se rendam a Ti, e que os pecados sejam perdoados, e que um dia, como foi falado aqui na pregação, estejamos todos juntos na glória com o Senhor Jesus. Senhor, que se tiver alguém enfermo nessa noite, que as Tuas santas e poderosas mãos estejam sendo estendidas sobre essa pessoa, para curar, para libertar, para salvar, Senhor, e que a Tua cura divina seja derramada, Deus, sobre cada uma dessas pessoas, Pai. Guarda, Senhor, essas famílias, guarda esses lares, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos porque sabemos que a Tua palavra, ela é viva e ela é verdadeira. E sabemos que as Tuas promessas vão se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E aquilo que o Senhor prometeu há de ser cumprido em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua fidelidade. E continue conosco, Senhor, em todos os dias das nossas vidas, até a volta do nosso glorioso Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Quinta-feira tem outra live, 7h30, e domingo nosso culto, às 6h30. Nós esperamos vocês. Um grande abraço e fiquem na paz.